Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, meu amor. Esse espaço de encontro, partilha, em que nós recebemos pessoas para refletirmos juntos instrumentos e caminhos para que possamos declarar terra, nosso amor. O programa Terra, meu amor, acontece graças ao braço de comunicação da União Planetária na TV Supre. E hoje eu trouxe aqui para estar conosco uma pessoa muito especial, Vanessa Hassum. Mas antes, porém, de apresentá-la a vocês, seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Alegria ter Regina. você com a gente. Antes de trazer para o nosso público o seu vasto currículo, eu vou ler uma poesia. Eu sempre abro com uma poesia para trazer essa leveza que apenas a poesia é capaz de abrir nos nossos corações. E hoje eu trouxe, Vanessa, uma poesia da nossa linda Cecília Meirelles. E a poesia diz assim: tudo é vivo e tudo fala ao nosso redor, embora com vida e voz que não são humanas, mas que podemos aprender a escutar, porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério. Então, é justamente integrando toda essa vida que eu quero apresentar para os nossos telespectadores, nossa querida convidada de hoje, Vanessa Hassum de Oliveira. Ela é doutora em Direitos da Natureza e mestre pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Ambiental pela USP e expert member do programa Harmony with Nature, da ONU. Ela é advogada, ela é fundadora da OCIP Mapas, onde ela atua em propostas de lei para o reconhecimento dos direitos da natureza na legislação brasileira. Então, eu gostaria de começar, Vanessa, te fazendo uma pergunta, porque você é a fundadora dessa ONG Mapas, né? Então, assim, qual foi o seu propósito essencial quando você criou o Mapas? Obrigada, Regina, pela pergunta e especialmente pelo convite para estar fazendo parte desse programa maravilhoso, a começar pelo próprio título, né? Terra, meu amor. Isso já, antes mesmo das poesias, já abre o nosso coração. Muito obrigada, viu? E depois quero comentar sobre essa poesia. Ela é toda uma tese de doutorado, né? Para falar de direitos da natureza, qual que é o propósito da escuta da natureza ao fazer o reconhecimento em lei. Que maravilha, não conhecia. A Mapas foi criada em 2004 e ela é a sigla de um nome comprido e que diz do motivo dela, de criação dela em 2004, que é Métodos de Apoio a Práticas Ambientais e Sociais. Então, na época, eu já especializada em terceiro setor, entendi das diversas demandas que vinham até mim, de pedidos de ajuda, para advogar pro bono para organizações menores, né? E fruto desse apoio que eu prestava pro bono, eu entendi que se a gente tivesse uma estruturação, a gente poderia fazer uma espécie de apoio colaborativo e até cooperativo, fornecendo uma estrutura jurídica, contábil, de planejamento. Então, a Mapas nasceu com esse DNA, na época, junto com alguns empresários que apoiavam e que tinham também projetos específicos em relação a resíduos sólidos, a gerenciamento de resíduos sólidos. Mas ela foi crescendo, assim, tomando um fluxo, que é o fluxo da Terra, né? E eu fui aprendendo cada vez mais a entender qual que é o fluxo da Terra e o que a Terra quer para nossas vidas, né? E aí ela fez um caminho que foi indo cada vez mais na questão de relações com o primeiro setor, né? E isso motivou, inclusive, a mudança minha e da minha família para São Luís do Maranhão, quando a gente ajudou a implantação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável lá. A MAPA sempre caminhou junto
do meu próprio caminho acadêmico, e aí quando eu descobri, porque foi isso, né, foi uma descoberta no doutorado dos direitos da natureza, isso era por volta de 2008, 2009, o Equador acabava de promulgar sua Constituição Federal, e aí então a Mapas acabou sendo esse braço institucional do movimento no Brasil, é pioneira, e por força dessa presença começou a fazer esse outro trabalho, que é a promoção do reconhecimento dos direitos da natureza e do bem viver. Então, hoje, o nome Mapas, ele acabou tendo essa ressignificação, né, de caminhos, né, mapas enquanto os caminhos para os direitos da natureza e o bem viver. Sim, porque, na verdade, é, como diz o poeta, não há caminhos, né? Caminhante não há caminho, se faz o caminho ao andar, né? Então é bonito ver você que, no processo de fazer o caminho, você vai conectando outras possibilidades. Eu acho importante trazer para os nossos telespectadores a memória, como você bem trouxe da questão do Equador, que o Equador é um país que deu um salto extraordinário na sua Carta Constitucional, quando ele trouxe a figura de Pachamama, da Mãe Terra, como sujeito de direitos, né? Então, os direitos de la naturaleza fazem parte da Constituição, da Carta Constitucional do Equador. Nós estávamos falando antes da Márcia Moura, né? É importante trazer a figura dela aqui, porque é uma indígena tão engajada, e aí eu sei que vocês juntas, junto com o marido dela, enfim, com toda uma comunidade, começaram a trabalhar especificamente no Rio Laje, em Guajará-Mirim. E você, para trazer esse rio como sujeito de direitos. E você também tem outras iniciativas também nessa mesma direção, né? Você poderia desenvolver um pouco esse tema para a gente? O que significa, em primeiro lugar, Vanessa, a gente trazer para as leis uma figura como, por exemplo, um rio para uma carta constitucional? A gente trabalha com uma ideia, nós temos um programa dentro da Mapas, que é um programa de advocacy, e a gente trabalha com a ideia de que a lei, ela tem uma característica, uma natureza muito simbólica, conectada mesmo com o simbolismo e com a força que as expressões possuem, e que acaba adquirindo o formato, né, de um instrumento pedagógico. Em primeiro lugar, a proposta de reconhecimento dos direitos da natureza em lei é para oferecer esse instrumento pedagógico às vezes, de assombro, mas com a pergunta que sempre vem, mas o que significa reconhecer os direitos da natureza, né? Depois, a proposta de reconhecimento de direitos da natureza na lei, e no caso nós temos trabalhado com as leis maiores das unidades da federação, a começar pelos municípios, agora também já com propostas de alteração de algumas constituições estaduais dos estados brasileiros, nos municípios no âmbito da lei orgânica, que é a considerada a Constituição Municipal. A partir dessa introdução como um caput, né, na lei, a lei maior, a norma mais importante e orientadora, nós fazemos a inserção de outras normas para tratar especificamente de algumas questões que são correlatas ao reconhecimento dos direitos da natureza na prática, e direcionamos na forma de orientação, porque, claro, ela é uma lei co-criada, né, com as comunidades locais e com o governo local, mas a gente faz a proposta, e tem sido bem acatada, de que, a partir daí, o governo, a administração pública, deverá promover políticas públicas nas áreas de meio ambiente, de saúde, de economia e de educação, para tornar o reconhecimento desses direitos da natureza à prática, né? Senão ficaria mais uma lei sem efeitos, sem eficiência, sem eficácia, sem um senso prático. Então, esse é o motivo. Você perguntou do caminho, não sei se quer que eu responda agora ou daqui a pouco, para Só contar o queria que a gente aproveitar fez esse até hoje. gancho, só queria aproveitar esse gancho, que eu acho super importante o que você trouxe, que, de fato, é fundamental para que o direito da natureza se efetive, que haja o enraizamento dele
no seio das comunidades, dos territórios, a partir do envolvimento das comunidades. Então, eu acho isso muito importante, sabe, Vanessa? Porque, de um modo geral, as pessoas imaginam que a lei vai determinar mudanças de atitude, vai ser uma varinha de condão, você cria uma lei, cria uma varinha de condão e tudo vai se transformar. E não é isso, não é? Na verdade, você enuncia uma possibilidade, no caso, uma possibilidade de uma gestão integrada, de proteção, proteção das matas, proteção das margens, proteção do contexto hídrico daquela região, porém, isso pressupõe, igualmente, que as gentes, que as comunidades estejam juntas. Então, isso é muito lindo, porque é uma lei que chega para ajudar a fortalecer uma consciência de pertencimento. É Então, eu bem acho isso, que isso, Karina. É né? lindo. E é uma diferença fundamental dos direitos da natureza para o direito ambiental. Uma legislação vastíssima e maravilhosa posta. Os direitos da natureza, eles não pensam na preservação do meio ambiente natural. Eles pensam na reintegração dos seres humanos enquanto seres da natureza. E então o objetivo primeiro e último é a vida em harmonia na natureza, incluindo os seres humanos. Então, os seres humanos são o próprio objetivo do reconhecimento, então eles estão envolvidos, nós estamos envolvidos do começo ao fim, né? Eu queria lembrar também nesse contexto de envolvimento das comunidades locais, né, de onde a lei, e essa é uma noção muito importante de fazer, de promover isso em nível local, que o próprio Equador e os assembleístas do Equador dizem isso nos eventos que a gente se encontra, reconhece que o reconhecimento dos direitos da natureza na Constituição Federal não teve um alcance desejado, agora, mais de 14 anos depois, porque não chegou até as comunidades locais. Ele não se desdobrou em políticas públicas que dessem eficácia ainda a, a, a esse âmbito, que é onde a vida acontece, né? Lembrar também que a lei, né, um outro motivo de por que fazer reconhecimento dos direitos da natureza em lei, e já teve indígena em rodas nossas que perguntou, e quem disse que a Mãe Terra precisa de vocês para fazer reconhecimento em lei? Mas a lei, e para o nosso pensamento, nossa perspectiva antropocêntrica, que é o próprio paradigma da lei, ela tem uma função primeira, que não é essa que as pessoas de cara pensam, que é estabelecer sanção, possibilitar argumentos num processo judicial. A primeira função dela é dizer o que aquela sociedade quer, qual a orientação que aquela sociedade dá para a condução das suas vidas, né? E nesse caso é o reconhecimento de que nós somos natureza e que queremos resgatar esse modo de vida ancestral que os povos indígenas hoje deixam conservado para nos relembrar, né? Mais ou menos por aí, entre tantas motivações que a gente pode desenvolver aqui, Sim, sim. infinitamente. Vanessa, nossa, super forte o que você está trazendo, e ao trazer isso, você me lembra a Mariana Krenak, que ela, num evento que eu participei, ela trouxe a voz do Rio Doce. Ela trouxe a voz do Rio Doce, ela dizendo assim: meu povo é um povo que vive o Rio Doce. O Rio Doce corre nas nossas veias desde a nossa ancestralidade. E nós, hoje, olhamos o rio como quem olha a vida. Nossos filhos, nossas crianças, não podem nadar no Rio Doce. Não podemos lavar roupa no Rio Doce. Se hoje em dia eu quero ensinar a nadar as crianças Krenak, eu ponho elas para nadar dentro das caixas d'água, porque elas não podem nadar dentro do rio. Então, você veja que desafio terrível para um povo que tem sua essencialidade, né, vinculada ao corpo hídrico de uma expressão da natureza forte como o Rio Doce. Então, assim, eu creio que, assim como você tem os Krenak com toda essa consciência, né, você tem também os Achaninka no Rio Amônia, você tem vários povos indígenas que têm sido os verdadeiros guardiões, na verdade, dessa nossa vastidão hídrica do Brasil, né, nossos aquíferos.
E aí eu te pergunto, sabe, Vanessa, nessa direção, o seguinte, que quando os povos lá da Nova Zelândia, eles transformaram o rio Wanganui em sujeito de direitos, eles trouxeram que o povo era a voz do rio. O povo, isso ficou definido na Carta Constitucional, porque se você tem um sujeito de direitos, esse sujeito tem uma voz. Quem é a voz, né? Então, no caso, o Rio, a voz deles é dessas comunidades ribeirinhas que lutaram para que o Rio se torne sujeito de direitos. Então, assim, vamos dizer, no momento atual em que a gente se vê na iminência de novos cenários de escassez hídrica, com um aquecimento global, com um novo governo, como é que você acha, Vanessa, que a gente pode promover essa convergência de práticas ambientais e sociais, como propõe o MAPAS, trazendo a educação, a sensibilização e o envolvimento das comunidades? Como que você tem trabalhado isso, querida? Obrigada pela pergunta, porque isso me dá a oportunidade de dizer do outro programa que a Mapas tem, que é um programa de educação ecológica, que se chama Escola Viva do Bem Viver. E é a escola viva porque ela transmuta tanto quanto todo esse ecossistema que a gente pertence o tempo todo e o tempo inteiro. E ela pressupõe, como você faz aqui no programa, de que a arte, as diversas manifestações de arte em imersão na natureza, ela é o veículo capaz de promover essa abertura do espírito para que a gente possa fazer esse resgate das relações e das inter-relações na natureza, inclusive com os outros seres humanos, que a nossa desconexão ela se tornou tão forte que a gente passou a não respeitar nem mesmo os iguais, os seres humanos, e desconectada das formas de inter-relação de maneira muito gravosa, né? Então, a metodologia da escola é essa de dar esse passo atrás e, através da promoção, como Cecília Meirelles trouxe na poesia, do reaprendizado de fazer a escuta de todos os demais seres humanos e além humanos, é uma das formas, na verdade, é a forma que a gente vê como a ideal para que a gente possa atingir toda essa noção de preservação e conservação, que no nosso ver, ao meu ver, eu vou falar agora por mim, não deixa de ser também uma prepotência dos seres humanos. A gente acha que projetos de gestão ambiental ou projetos que pretendem fazer o manejo dos outros seres da natureza vão dar cabo de recompor tudo aquilo que já foi degradado, né? E não é de dentro para fora, é de fora para dentro, é o resgate dessa harmonia interna e dessas inter-relações em harmonia. Você falou do rio Atu, né? Eu tenho muita conexão com o povo Krenak a respeito do rio Atu. Eles vieram para o nosso primeiro Fórum dos Direitos da Natureza em 2018, quando a gente iniciava esse processo de reconhecimento dos direitos da natureza em lei, e vieram no fórum para fazer um tribunal ético a respeito do julgamento disso. E aí você me fez lembrar da Shirley Krenak, que contou que uma tia se sentou logo após o crime ocorrido ali, às margens do Atu, e não queria mais sair. Ela falou: meu rio morreu, eu morri também. E eu falando isso, me vem toda aquela sensação, né, gravosa da ligação visceral que essa senhora tem, né, com o rio, que agora agoniza, né? Eles dizem que morreu. Eu tenho a esperança de que ele está agonizando e ele se recupera, né? Então, esse é um processo, é o mais fundamental do reconhecimento dos direitos da natureza em lei, é realmente saber o quanto a gente tem para fazer a partir do indivíduo, a partir da própria natureza, no processo de reconexão dos demais seres. Aí sim a gente vai conseguir resgatar a vida em harmonia na natureza e, quiçá, nossos filhos, netos, possam ver
os desdobramentos dessa retomada de consciência de ser natureza. Sim, eu creio que esse é um movimento sem volta, e o que gera inquietação, Vanessa, é porque nós temos uma urgência, tem uma urgência colocada, não é? Existem vetores de contaminação, de poluição dos recursos naturais das nascentes, né? Um manejo inadequado dos territórios que comprometem nascentes, que destroçam matas ciliares, que não honram o afastamento definido pelo Código Florestal, enfim, todo um cenário que está comprometendo efetivamente algo que é essencial, que é a água. Você pode viver sem água, impossível, né? A água é essencial, ela é fundamental. Então, assim, eu faço parte da REDA, que é a Rede Ecumênica dos Direitos da Água, onde é colocado com muita clareza, né? A água é um dom, a água é um bem, a água é um direito. Então, é preciso que as pessoas internalizem o significado disso. E a educação, nesse sentido, tem um papel fundamental, né? Tem um papel fundamental porque você veja bem, numa sociedade como a nossa, um impacto violento como aconteceu com o Rio Doce, e que, na verdade, assim, agora está dentro do mar, está contaminando, não se tem certeza, porque o princípio da precaução, preconizado na Carta da Terra, nem sempre é observado, né, Vanessa? Então, eu acho que, por exemplo, a Carta da Terra, ela pode ser um instrumento importante de sensibilização, de informação, né, nessas construções em que a gente está fazendo. E aí eu te faço uma pergunta. Aqui no Planalto Central, porque você está em São Paulo, aqui no Planalto Central, nós temos miríades de córregos. Nossos córregos são pequenos, porque nós somos cabeceira das águas. Aqui são nascentes daqui que vertem, né, as águas para as maiores bacias hidrográficas. Então, até chegar nesses grandes mananciais, nós temos pequenos córregos. E, como em todos os lugares, nós temos sofrido muitos impactos nos nossos córregos, né? E nos nossos riachos e rios, e nas nossas nascentes também. Como é que você vê, por exemplo, dentro de um cenário urbano, esse processo de contextualização? O Mapas também trabalha dentro desse cenário urbano? Nossos últimos trabalhos conectados às águas, você chegou a mencionar, né, Guajará-Mirim, o Rio Laje. O Rio Laje tem agora uma proposta de lei sendo encaminhada, que inclusive conecta com a sua lembrança, né, do povo, do Aganui, a respeito do estabelecimento de um conselho de guardiões, né? Nós propusemos isso na lei. Esse Conselho de Guardiões é composto por diversas representações das comunidades locais para dar voz aos rios, porque são as comunidades que não perderam essa conexão e esse saber de escuta, né? Então, nós temos esse trabalho ainda dentro do programa do Advocacy. Essa lei está em plena tramitação, deve ser aprovada, porque a lei que reconhece os direitos da natureza em Guajará-Mirim, ela fazia constar um artigo dizendo que o poder público deveria fazer o reconhecimento dos direitos de entes da natureza e espaços especialmente que deveriam ser especialmente protegidos. Então, a gente está alinhando. E isso me faz lembrar um outro comentário seu dentro da pergunta, a respeito do que muitas vezes impulsiona o reconhecimento dos direitos da natureza num território ou num determinado ser da natureza, que é a constatação da urgência que ocorre em relação àquele ente ou em relação àquela região. Voltando novamente a Guajará-Mirim, porque é a nossa mais recente celebração, ela foi aprovada agora no dia 3 de abril, né, o mês da terra, o mês dos saberes indígenas, a respeito dos danos, né? Então, o que a gente
tem lá muito premente é a necessidade de frear o avanço da soja. Então, a soja, para ter uma ideia, na comunidade Wari, que é essa cujo vereador, que aliás é uma outra condição especial dessa atividade nossa, o vereador pela primeira vez é um indígena, apoiado por outro indígena, então é o autor da lei, tanto da alteração da lei orgânica, quanto agora do reconhecimento dos direitos do Rio Laje. E essa aldeia, a aldeia do povo Ari, ela, a margem dela, o limite dela mesmo, está conectado a uma nova produção, já estão preparando lá o solo para o plantio da soja. E pasmem, porque é um território alagadiço, então eles estão começando a fazer a preparação com canalização para drenar as águas ali daquele território, daquela área, e direcionando essa canalização, adivinha para onde? Para o Rio Laje. Então, quando vier a soja e o agrotóxico que a soja carrega, já sabe para onde vai, né? Vai para o Rio Laje. Então, esse é um motivo muito forte de motivação dessa pressão oferecida pelo reconhecimento dos direitos do Rio Laje como ser vivo que é, junto com uma outra que veio anteriormente, que motivou a morte de vários membros da comunidade, que foram duas barragens para duas usinas hidrelétricas ali, e que houve uma cheia que poderia ter sido prevista num estudo de impacto ambiental bem feito, e que não foi, e quando veio a chuva na cabeceira e veio o aumento desse rio, a comunidade não conseguiu sair a tempo, morreram dezenas de pessoas, né? Então, tem esses dois motivos que levaram à propositura desse reconhecimento dos direitos da natureza ali em Guajará-Mirim e no Rio Laje também. E tem uma outra coisa que eu queria comentar, Regina, se você me permite. Sim, claro. Você mencionou os rios e riachos, né, aí do Distrito Federal. Aqui em São Paulo tem um movimento maravilhoso acontecendo por algumas organizações e movimentos, que é o reconhecimento da existência dos nossos rios e riachos. Então, a gente passa pela cidade, tem várias placas, ou mesmo desenhado em muros, dizendo, olha, aqui por onde você está passando, passa o Ribeirão tal, aqui o Rio X. Eu, há um tempo atrás, conectei com um projeto de certa forma, a gente está conectada com esse projeto por meio da Voz dos Rios, por isso também estou mencionando, um projeto para a Unesco, onde a gente fez um mapeamento dos rios aqui da região do recentemente homologado Parque Augusta. Embaixo da 9 de Julho, e quem já veio a São Paulo uma ou outra vez deve lembrar onde fica essa avenida que cruza a Avenida Paulista, né? Por baixo, passa um rio enorme, caudaloso, que vai terminar lá no Vale do Anhangabaú, chamado Rio Saracura. No trajeto do Rio Saracura, ao lado da faculdade FGV, se você caminhar por ali, você pode escutar uma cachoeira que cai ali do Rio Saracura. Então, Olha, essa realidade do aprisionamento dos rios, e quando aprisiona os rios, aprisiona, então, as nossas possibilidades de relações com eles, né? sim, sim. E eu acho que, assim, essa cura que a gente precisa fazer, sabe, Vanessa, nas relações entre seres humanos e o território, os maiores beneficiados dessa cura seremos nós mesmos, como membros da teia da vida. Sair dessa arrogância de que a gente tem o direito de determinar, de aterrar, de socar nascentes, de impactar, né, de destruir matas que levaram milhões de anos para serem para crescerem. Então, eu acho que nós estamos vivendo um aprendizado de reintegração da gente com a gente, porque você fala no Rio, a gente está falando aqui do Rio Doce, falando do Rio Guajará-Mirim, em Guajará-Mirim, o Rio Laje, falando de outros rios, né? Aqui em Brasília nós temos o Córrego Estiva, temos tantos rios aqui, né? Então, assim, do mesmo jeito, nós internamente temos nossos rios, nossas veias, nossas artérias. Então, assim, esse cuidado exterior e interior é algo que a gente vai, aos poucos, se abrindo, internalizando. Eu acho que a gente poderia ficar horas
falando sobre isso, mas nosso Rafael, que é o anjo que cuida do nosso tempo aqui, já nos sinalizou que a gente está terminando. Então, eu quero te agradecer muito, mas já deixar para você o espaço aberto, Vanessa, para quando se efetivar a lei do Rio Laje, você vir aqui para contar para nós isso e a gente celebrar juntas. Tá combinado? Combinado. Eu quero fazer um convite ao me despedir. Diga. Nós vamos realizar, como eu disse, realizamos em São Paulo o primeiro Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza em 2018, e nesse ano, em 2023, nos dias 6, 7 e 8 de outubro, em Ilhéus, na Universidade Estadual de Santa Cruz, e na aldeia Tucum, dos Tupinambás de Olivença, que vão articular com os outros povos da região, o segundo Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza. Na oportunidade, a gente vai discutir várias demandas e também a conveniência da instalação da Assembleia da Terra Brasil, que foi o motivo da reunião que houve agora na ONU, no programa Harmonia com a Natureza, foi o motivo do debate desse ano, né? A instalação da Assembleia da Terra, uma resolução da Assembleia Geral que recomendou. Então, fica o convite, conecta com a gente por meio dos nossos e-mails, para que a gente possa fazer esse movimento bonito a partir dos povos originários a Sim. respeito dos direitos da Mãe Terra. Obrigada pela oportunidade, Regina, e eu volto sim. Já fica feito o convite, quando você estiver organizando esse evento mais próximo, vem aqui para a gente divulgar e levar a gente para participar desse movimento lindo. Muito obrigada, querida Vanessa, por estar com a gente, e a você, telespectador, telespectadora que estava com a gente até agora, gratidão por estar junto, e até o nosso próximo encontro do nosso Terra, Meu Amor. Até lá!